E aí, tudo bem com você? O vídeo que eu postei na semana passada, a verdade profética sobre o secamento do Rio Eufrates, tá dando o que falar. O que tem de gente criticando o vídeo, nunca vi igual. Primeiro, tem gente que foi acostumada a vida toda aprendendo de que Jesus voltaria com os seus anjos, só Jesus. E quando eu disse que Deus, o Pai, voltaria com Jesus, faltaram dizer assim, blasfêmia, blasfêmia. A outra situação que deu polêmica no vídeo foi eu ter dito no vídeo que a Igreja Católica Apostólica Romana é o poder descrito em Apocalipse 17. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana é a grande mãe das prostitutas que o texto descreve. Aí só veio pedrada, imaginem só. Mas eu vou fazer o seguinte, vou dar um esclarecimento rápido aqui. Com relação ao que eu disse de Deus o Pai voltar junto com Jesus, eu vou dar dois textos para vocês lerem aí em casa e refletirem, tá? O primeiro texto está em Apocalipse 6, versículo 16 e 17. Só uma explicação rápida. Sempre que a Bíblia se refere a Deus o Pai, salvo algumas pouquíssimas exceções, a Bíblia se refere a Deus o Pai sentado no trono e Jesus à destra, ou seja, à direita do Pai. Nesse texto que eu dei para vocês, de Apocalipse 6, 16 e 17, diz que os ímpios pedem as rochas para caírem sobre eles para escondê-los da face daquele que está assentado no trono. Quem está assentado no trono? Deus o Pai. E da ira do Cordeiro, ou seja, de Jesus. Percebem que aí existem duas pessoas? E ainda mais, no final do versículo 17, o texto ainda vai para o plural. O texto diz assim, o grande dia da ira deles. Então, esse plural quer dizer o quê? Duas pessoas. Agora, corroborando com Apocalipse 6, esse texto que eu acabei de ler, vou colocar aqui o texto de Mateus 26, 64 também, tá? E esse texto de Mateus 26, 64 não precisa explicar. Leiam os textos, depois deixem ali nos comentários o que vocês acharam, se não é isso mesmo que eu falei. Sobre a Igreja Católica, que é um outro assunto, que eu disse que a Igreja Católica Romana era a mãe das prostitutas de Apocalipse 17, o pessoal ficou assim meio que irado com relação a isso que eu falei. Muitos não entenderam. E eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu deixar alguns textos para vocês lerem, eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Para a gente entender por que a Igreja Católica Apostólica Romana é a mãe das prostitutas de Apocalipse 17, nós precisamos entender Apocalipse 12. Então nós vamos ler dois capítulos, não o capítulo inteiro. Dá uma pincelada nesses dois capítulos, tá? Apocalipse 12 e Apocalipse 17. E eu não estou aqui falando, só um esclarecimento legal para vocês, que os membros da Igreja Católica representam a mãe das prostitutas, gente. Eu estou aqui falando que a cúpula, a liderança nas pessoas do Papa ou do Papado e os seus cardeais é que representarão a mãe das prostitutas com relação a essa profecia, tá? Tem muita gente boa e sincera que são membros da Igreja Católica, que são, sem sombra de dúvida, o povo de Deus ali dentro, tá? Entendido isso, vamos para a Bíblia. Abre a sua Bíblia, ou ligue aí a sua Bíblia, vamos ler juntos o que a Palavra de Deus diz em Apocalipse 12, 17. Primeiro nós vamos ler Apocalipse 12, que nós precisamos entender um pouquinho sobre Apocalipse 12 para depois irmos para Apocalipse 17, tá? Vou ler só um texto, só um versículo. A palavra de Deus diz assim, abre aspas, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Agora, fecha aspas, eu sugiro para você ler todo o capítulo para você entender a profecia completamente, tá? Lemos a profecia do capítulo 12, agora vamos lá para Apocalipse 17, para o outro capítulo.
Abra sua Bíblia, Apocalipse 17, de 4 a 5. E a palavra de Deus diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição dizendo: Mistério Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Agora vamos por partes. Nós lemos um texto de Apocalipse 12 e lemos um texto de Apocalipse 17, tá? Para aqueles que não têm conhecimento nenhum de profecia, e a gente fala com todo mundo pelo vídeo, né? Leigos e não leigos, eu vou dizer um pouquinho o que significa cada coisa. Deixa eu dissecar aqui para essas pessoas o que significa cada coisa. Mulher em profecia significa igreja. Já dragão significa Satanás, ele é uma representatividade de Satanás, tá? Agora, quando a profecia fala os restantes de sua descendência, são os filhos dessa mulher pura de Apocalipse 12. E quando a profecia fala de mulher vestida de púrpura e vermelho, ela se refere à mulher impura, ou seja, se refere a uma prostituta, tá? Então existem aqui duas mulheres, a mulher pura de Apocalipse 12 e a mulher impura de Apocalipse 17, volto a dizer. Esta mulher que Apocalipse 12 se refere é uma mulher pura, ou seja, uma igreja pura, que não se contaminou com doutrinas erradas ou ensinamentos errados, e que se manteve acreditando fielmente em 100% da palavra de Deus, ok? E agora, lá em Apocalipse 17, ele se refere a uma mulher impura, uma prostituta, que se contaminou com todo tipo de ensinamento errado e não se manteve acreditando na palavra de Deus, e para alcançar os seus objetivos errôneos, mudou a palavra de Deus conforme a sua conveniência. Tem uma diferenciação de uma para outra, tá? Quando o dragão na profecia se irou contra a mulher pura e foi guerrear contra os seus descendentes, ou melhor dizendo, contra os seus filhos, o texto diretamente nos mostra o porquê dessa ira. Existem algumas situações, mas já começa a mostrar pra gente. Porque os filhos dessa igreja, da igreja pura, guardavam os mandamentos de Deus e eram fiéis ao testemunho de Jesus. Esse era um dos motivos porque Satanás perseguia a igreja, a mulher pura. Agora, o motivo dessa ira era que o dragão Satanás mantinha também sob o seu domínio a prostituta, ou seja, a igreja impura, que ensinava uma coisa completamente diferente da igreja pura, que ensinava uma falsa doutrina que não era condizente com o que a palavra de Deus ensinava. E o dragão, ou seja, Satanás, para proteger o engano, para proteger a mulher impura, passou a perseguir a igreja pura e os seus descendentes. Volto a dizer aqui só para reforçar, para existir uma diferenciação entre estas duas mulheres, ou entre estas duas igrejas, a Bíblia se refere à mulher de Apocalipse 12 de mulher pura e a mulher de Apocalipse 17 de prostituta, a mulher impura, ok? Seguindo o nosso estudo, discorrendo um pouco desta profecia de Apocalipse 12, para vocês saberem a interpretação, o contexto em Apocalipse 12 diz o seguinte, e aí vocês precisam ler o capítulo todo, eu volto a dizer, tá? Esse capítulo retrata uma mulher, igreja pura, vestida de sol e justiça, e ela está grávida e pronta para dar à luz a um filho. E aqui, quando fala da mulher igreja pura e ela está vestida de sol, é uma igreja que representa a justiça, porque o sol é o sol da justiça. E ela está grávida, pronta para dar à luz a um filho, simbolizando o que aqui? O nascimento de Jesus, que veio à terra como um bebê. Já nos versos seguintes, quando a profecia fala que o dragão com sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, ela se refere a Satanás, que foi expulso do céu e levou com ele a 1/3 parte dos anjos. Vai lá no capítulo 12, nos versículos de 7 a 9, que você vai ver esta história, tá? Agora a profecia continua. E se colocou diante da mulher pura, que estava para dar à luz e para devorar o seu filho no momento que nascesse.
A profecia se referia ao rei Herodes, que no tempo do nascimento de Jesus mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nas redondezas de Belém, com a expectativa de também matar Jesus. Já nos textos seguintes, Apocalipse 12, de 10 a 11, Jesus exerce seu ministério, morre na cruz e a partir de sua morte recupera sua autoridade como o dono deste mundo, uma vez que Adão o havia perdido quando pecou no Éden e Satanás passou a ser o dono deste nosso planeta. Jesus passa a ser o legítimo proprietário novamente depois de sua morte na cruz. Só que o dragão Satanás, irado por perder o controle do mundo, passa então a perseguir a mulher pura e os seus descendentes. Esse é um outro motivo. Não é só a sã doutrina que ele estava tentando esconder, mas também perseguir os seus descendentes porque ele perdeu o domínio desse mundo. Agora, nós vimos como discorre um pouco a profecia do capítulo 12. Vamos lá então para Apocalipse 17 e a gente começa a entender esse paralelo. Quem é então a mulher impura? Porque nós vimos a mulher pura, agora vamos ver quem é a mulher impura ou a prostituta. No versículo 1 diz que a prostituta está sentada sobre muitas águas, que quer dizer que o seu poderio e a sua influência é exercida sobre muitas nações. Lembra que águas significa nações, povos, línguas? E quando a profecia se refere a muitas águas, ela quer dizer muitas nações, ok? Quando eu me refiro que a mulher impura, ou seja, a prostituta, é a Igreja Católica, e lógico, representada aqui por sua cúpula, pelo papado, é porque no verso 5 de Apocalipse 17, a profecia chama essa igreja de Babilônia e a grande mãe das prostitutas. E nos dá algumas pistas que identifica essa igreja como prostituta. E eu vou dar aqui, acho que umas 2 ou 3 pistas para vocês. Qual é a igreja que está sentada sobre muitas nações? Primeiro, uma igreja mundial que tem uma abrangência global, certo? Segundo, qual igreja se embriagou com o sangue dos santos? Ou seja, perseguiu e matou os santos? A Igreja Católica, com a Inquisição, durante a Baixa Idade Média, de 476 a 1453 depois de Cristo. Aí teve um outro momento em que ela perseguiu os santos, depois no século 11 e 12. E também na Idade Moderna, 1453 a 1789 depois de Cristo. E você pode pesquisar todas essas referências lá no site brasilescola.uol.com.br. Eu vou dar uma última pista, tá? Quem será? Quais são as características dessa prostituta, né? No verso 9 de Apocalipse 17, a profecia diz que esta mulher impura está assentada sobre 7 cabeças, que são 7 colinas. E qual cidade está estabelecida sobre 7 colinas? No site do wikipedia.org diz que Roma, que é a cidade onde o Vaticano está estabelecida, foi fundada em 753 a.C. sobre e entre as 7 colinas que chamam, vou até dar um nome dessas colinas para vocês: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Essas são as 7 colinas em que a cidade de Roma está estabelecida em cima, ok? Então, aqui estão algumas pistas que mostram que a Igreja Católica, ou melhor dizendo, sua cúpula, tá? É a mãe das prostitutas de Apocalipse 17. E claro, gente, não são só essas 3 pistas. Existem outras citações mais que levam a gente a crer que esse poder é um poder religioso e que a Igreja Católica Romana, ela é o poder descrito em Apocalipse 17, tá? Uma outra coisa. Eu disse no vídeo anterior que eu postei que ela estará comandando o mundo com um governo único mundial e que estes povos, tribos e nações, essas muitas águas, irão retirar o apoio dado a ela e ela irá à ruína. Deixa eu explicar isso também. Apocalipse 17, de 12 a 17, diz, no verso 18 de Apocalipse 17, que corrobora com a ideia de que ela estará comandando o mundo num governo único mundial, ela diz assim: a mulher que você viu é a grande cidade
que reina sobre os reis da terra. E se você ler a profecia toda do capítulo 17, você vai ver isso notoriamente, tá bom? Perceberam quando eu disse que a Igreja Católica Apostólica Romana é a mãe das prostitutas? Porque ela mudou os mandamentos de Deus e muitas igrejas de diversas religiões ao entorno do globo seguiram ela fazendo aquilo que não era a vontade de Deus. Além de mudar os mandamentos, ela estabeleceu várias ideologias e dogmas que vai contra os princípios bíblicos. Agora, quem é a igreja impura, a gente sabe. Mas fica uma pergunta, né? Quem são os descendentes da mulher pura? Quem são esses que é descrito como o povo de Deus, que foi perseguido pela prostituta? E eu vou dar também algumas pistas aqui, que elas são bem claras, que acho que você já deve saber. Primeira pista, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são estes? Você já se fez uma pergunta? Eu guardo os mandamentos de Deus e preservo o testemunho de Jesus? Estes são aqueles que serão salvos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Querem saber quem são esses com mais detalhes? Eu posso até fazer um estudo num outro vídeo. Mas, se você não puder esperar, faz lá uma busca no Google por Cursos Novo Tempo e estude a Bíblia com essas pessoas que são pessoas sérias para você aprender, tá? E aí você vai descobrir quem são essas pessoas que têm essas características, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aprendemos hoje, então, quem é a mulher pura, quem é a mulher impura e que o dragão persegue a mulher pura. E este é o motivo pelo qual eu disse que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela representa a mãe das prostitutas, tá certo? Se você tem alguma dúvida, manda aí um direct para mim ou coloca a sua opinião lá nos comentários para a gente de repente trocar uma ideia, tá? A sua salvação ou a sua perdição está intimamente ligada ao nível de conhecimento que você tem da palavra de Deus, sabia? Quanto mais conhecimento, quer dizer mais relacionamento com Deus, tá? Espero que vocês tenham tido um bom esclarecimento. Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau.